Salve, galera! Mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Edilson. De um simples contador a um puta empresário. Edilson, quem é o Edilson? Fala aí pra gente e obrigado por você estar disponibilizando esse tempo aí para bater esse papo. André, eu que agradeço. A GSP sempre foi uma inspiração para nós, porque desde quando eu comecei no franchising, o que eu mais desejava naquela época era poder ter sido cliente da GSP, porque a gente tinha pouco recurso e a gente foi tendo que fazer as coisas um pouco de forma atabalhoada e tivemos que ir aprendendo muito, né? E a GSP sempre foi inspiração e acredito que o franchising do Rio de Janeiro tem muito da GSP. A GSP contribui, até hoje, contribuiu muito para a história do franchising, ajudando vários empresários a tirar suas ideias, que eram, às vezes, negócios familiares, para negócios que, às vezes, até hoje, poderíamos dizer que estão indo para fora do país até. Então, parabéns a você por ser esse cara inspirador e por ter feito tanta contribuição para a história do franchising. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui, né? Porque como eu vi, né, a GSP estando nos eventos, ver esse desenvolvimento, para mim hoje estar aqui contigo, conversando e tendo um relacionamento de amizade, para mim é uma honra muito grande. Queria te agradecer também. E eu sou um cara eu me intitulo como um cara família, um brincalhão. O tempo inteiro com os meus amigos eu faço uma piada, brinco, cristão. Então, assim, na minha essência, eu sou um cara que eu gosto de servir as pessoas, gosto de ajudar. Eu até brinco, né? As pessoas perguntam para mim assim, como eu vou montar um escritório de contabilidade e fazer para ganhar dinheiro, né? Eu sempre digo, você fez a pergunta errada, porque o dinheiro vem sempre depois. É consequência. O dinheiro é a consequência. Então, eu acho que as pessoas às vezes se equivocam nesse sentido. E eu acabei tendo esse coração mais de servir por uma questão familiar. Meu avô, minha avó, meu pai sempre foram muito assim, muito generosos, né? Meu avô, ele chegou a ser presbítero, só não foi pastor porque meu avô tinha só até a primeira série, né? Até o ensino básico. Mas foi um cara muito guerreiro mesmo. Meu avô trabalhou na mesma empresa desde que veio para o Rio de Janeiro, um paraibano, raiz. Então, chegou no Rio de Janeiro com 14 anos e trabalhou na refinaria de Manguinhos até se aposentar lá com os seus 56 anos. E ele só não não podia assinar um documento, etc., porque ele não chegou a ser engenheiro, né, pela educação, mas muito respeitado dentro da refinaria. E eu sou essa pessoa. E acabei entrando no mundo da contabilidade por causa do meu pai, porque meu pai acabou se formando em técnico contábil, montou o escritório de contabilidade, e eu acabei entrando numa veia de segunda geração por um acaso até. Porque, na verdade, como meu pai era um contador que não tinha tempo, sofria com alguns problemas de saúde, né? Seja ele a bebida, cigarro. Meu pai teve problema de coração muito cedo, muito jovem. E eu falava assim, cara, eu não quero ser contador. Porque se ser contador é isso aí que meu pai é, né? Eu não quero ser isso. Então eu acabei fugindo um pouco da contabilidade, comecei cursando engenharia, mas logo percebi que eu precisava trabalhar, né? Apesar, quando eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai, o escritório ainda era muito pequeno, a gente tinha 4 pessoas trabalhando com a gente. Então, por necessidade, eu acabei largando a engenharia e indo trabalhar com ele para fazer renda. E sortes da vida. Acredito que a vida também traz para a gente momentos de sorte, que a gente tem que estar muito atento para pegar esses momentos e abraçar. E aí meu pai, naquele momento que eu pedi para trabalhar com ele, para ter dinheiro mesmo, para poder me sustentar e ajudar a família, ele assinou um contrato com a Motocar. Não sei se você conhece, uma concessionária que hoje no Rio de Janeiro é muito famosa, da Honda, 2 rodas. Hoje é a terceira maior concessionária do Brasil. Naquela época era uma lojinha pequenininha. E aí, por uma necessidade de volume de documento, ele falou, cara, vai lá trabalhar lá dentro da Motocar. E lá eu me descobri como contador. Lá eu percebi a potência que são os números dentro da empresa. A potência que é você conseguir extrair do número dado, criatividade. E aquilo ali foi me moldando. Então, passei basicamente 12 anos trabalhando como funcionário do meu pai, de 99 até 2011, trabalhando funcionário dele. Até brinquei hoje no evento que eu estava. Eu não tinha outra fonte de renda no seu salário, né? Então, como é que eu fazia, às vezes, para poder investir em alguma coisa? Eu falava com meu pai assim, tu não quer comprar minhas férias, não?
Eu vendo aquilo. E ali, mais ou menos, nesse período, eu percebi que E aí o desafio da sucessão familiar, sabe? Acho que isso é um tema muito importante para ser debatido, até no franchising também. Me desgastei muito no meu relacionamento familiar com meu pai. Preferi continuar usando a marca dele, que nem tinha registro ainda na época, e montar uma unidade minha, usando esse nome. E ali eu comecei a organizar as coisas, né? Registrei marca, comecei a captar meus próprios clientes, etc. Ele com o escritório dele e eu trabalhando ali nas duas rodas com o meu negócio e com os outros clientes. Em determinado momento, em 2016, comecei a estudar contabilidade, obviamente, me formei. Em 2016, alguns amigos começaram a me procurar de faculdade, né? Vendo o que a gente já estava fazendo naquela época, né? Que eu comecei a gente captava um cliente, tirava uma foto. Mais um empresário fazendo parte da família CF. Comecei a fazer algumas coisas nas redes sociais. Se diferenciando. Se diferenciando. E aí, alguns amigos viram e falaram, pô, trabalhando em multinacionais, né? CLT também. Pô, me ajuda a montar meu escritório, me ajuda a montar meu escritório. E eu sempre negando isso, né? Negando. Em determinado momento, eu decidi, assim, começar uma sociedade com esses amigos e que virou a nossa franquia de contabilidade. Foi assim que surgiu a ideia de virar uma franquia de contabilidade? Sim. Eu acredito muito nessa... Eu estudo muito Laí Ribeiro, né? E o Laí Ribeiro diz que as grandes oportunidades da tua vida, elas estão disfarçadas de problemas gigantescos que tu passa, né? Então, o primeiro problema gigantesco que eu passei foi a sucessão com meu pai. Eu tinha um desafio muito grande de querer fazer coisas e ele achar que não eram cabíveis naquele momento. E o segundo, eu não imaginava que eu conseguiria ter sócios e esses sócios ali, de uma certa maneira, terem uma mesma visão. Então, eram coisas que eu evitava, né? O meu pai foi um processo ali de separação mesmo. E o sócio foi uma questão de oportunidade. Eu negava que não tem como é que eu vou ensinar você a ser algo e tal. Então, dentro desse problema, surgiu essa oportunidade. E aí a gente estruturou o modelo e aí começamos ali com uma unidade... Foi até engraçado, foi uma unidade em Niterói, uma no centro, com esses dois amigos. E a primeira venda que a gente fez foi uma venda para Rio das Ostras. Olha que engraçado. E aí começa todo esse projeto, esse sonho. A gente, de fato, começa a operar em 2017. Hoje a gente está indo aí para 8 anos de trajetória, né? A gente está atingindo aí 640 unidades no Brasil. Meu Deus. Nessa trajetória. E a gente já está em todos os estados. Hoje até o ex-presidente da Junta Comercial estava no evento que eu estava agora de manhã. E ele é acriano, lá do Acre, né? E ele veio me abraçar e... Ô, Edilson, cara, tu não acredita... Eu estava lá no Acre, fui visitar uma família minha em Brasileia. Brasileia, cara, é divisa com a Bolívia. Nossa. Eu estava em Brasileia visitando uma prima minha e vi uma placa lá, cara. CF Contabilidade Unidade Brasileia. Aí eu falei, pô, legal. Cara, tem sim em Brasileia lá, né? Então, uma unidade. É engraçado. Edilson, e como é que é esse modelo de negócio? Porque as pessoas ficam... sem entender muito, né? Porque quando se fala em franquia, as pessoas pensam logo o quê? Um McDonald's, um Bob's, né? Que vai vender o produto e tal. Vender serviço é difícil. Mas eu vejo que, por exemplo, na advocacia é a mesma coisa. O advogado, às vezes, ele é advogado, mas ele não sabe fazer negócio, não sabe empreender. O médico, o dentista e o contador, né? Aí você teve essa sacada e montou. Como é que é a operação? Eu sendo um franqueado teu, como é que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente. A gente tem 3 modelos de negócio, né? Tem um modelo de negócio que a gente trabalha para aquele profissional que não é contador ainda. Então, é até uma mística que a gente pode quebrar aqui hoje, né? Quando a gente fala de empresa contábil, se tem um mix de serviços ali dentro. É como eu falar de uma concessionária de veículo. Uma concessionária de veículo, em primeiro momento, a gente acha que vende só carro. Mas não, ela vende carro zero, carro usado, manutenção, consórcio, vende financiamento de veículo. E assim é o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, ele vende a abertura da tua empresa, ele vende por exemplo, o registro de marca, por exemplo. Às vezes ele apoia o cara a vender também. Ele ajuda na folha de pagamento, que não é prerrogativa do contador. Ele ajuda, por exemplo, a fazer um planejamento tributário, que também não é prerrogativa plena do contador. No final, ele faz o balanço. Ele faz o débito e crédito. Então,
o serviço contábil em si, ele abrange várias outras atividades que não são prerrogativas do contador. Então, a gente tem um modelo para quem não é contador, é o administrador, é às vezes o advogado, que quer prestar o serviço... Pode montar a franquia dentro do escritório dele. Pode, mas não vai operar a contabilidade. Tá. Ele vai operar os outros serviços e a contabilidade quem vai operar somos nós para ele. Tá? Sim, ele capta o cliente e vocês é que fazem obrigatoriamente, eu, por ter o registro profissional, vou fazer. Mas os outros serviços ele pode fazer. Tá. Tem um outro modelo que é o que a gente chama de home office, que é o flex. Então, é o contador que quer começar a trabalhar, mas ele está saindo de uma CLT ali e ele precisa trabalhar de casa ou no coworking. E tem um modelo que a gente chama de o business. O business é o cara que já tem um escritório estruturado, tem entre 5 a 20 funcionários. Quer mudar a bandeira. Quer mudar o modelo. E basicamente é o que a gente faz? É um processo de padronização. Então, a gente padroniza tanto a mentalidade dele, que é o desafio de ele virar empreendedor. Mudar o mindset. Exatamente. Muitas das vezes o cara que vai comprar um Bob's, vai comprar um Boticário, ele já tem uma mentalidade de empreender. Ele já fala, cara, eu sei o que eu quero. Às vezes é multifranqueado, às vezes até. No caso da contabilidade, não. Esse cara, ele conhece a atividade já ali por ser estudante ou por já ter um escritório e ele decide, de fato, se profissionalizar, virar empresário de verdade. E aí a gente entra com um modelo, e é um modelo padronizado. Tem desde a questão do intelecto, até processos, até softwares padrões que a gente usa, né? E aí metodologias de venda, metodologias de precificação. E aí a gente transborda isso tudo para ele, de tal forma que ele entre nessa linha e ele possa crescer de maneira estruturada e passar a ter um negócio contábil que realmente se desenvolva, né? E ele vem com uma grife, né? Sim. Muitas vezes eu, André, sozinho, não vou ter, às vezes, o respeito. Não Sim. que o cara seja menos ou mais, mas você quando começa, tudo é muito difícil. Sim. E quando você vem com uma grife, tem mais respeito. Você tem você assume uma outra posição no mercado. E é isso que eu vejo que é o grande diferencial, e eu vejo um puta potencial mesmo nos serviços, né? Exato. Odontologia, enfim, medicina que está tendo agora e, obviamente, na contabilidade. E o teu modelo, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos 2 são microfranquias. Sim, quer dizer, sim. A barreira de entrada é pequena, o investimento é pequeno. Exatamente. E vai proporcionar ao cara uma gama de possibilidades incrível, né? Porque, às vezes... Aí eu vou te perguntar, se você tem cliente, às vezes, está no Brasil inteiro. Se aquele contador lá de Divinópolis, ele pode pegar esse cliente teu lá ou não? Ele tem que captar os clientes dele lá. Não, então, como a contabilidade, até mesmo o cara estando fora do Brasil, se ele tiver o registro no CRC, ele pode trabalhar aqui no Brasil, a gente não definiu na nossa circular de oferta nenhum tipo de limite territorial. Certo. Então, ele de Caxias pode trabalhar lá para o Acre. Ele não tem limite. Basta então, a captação dele. Aí o que a gente criou, que aí a gente protege um pouco essa questão de atividade comercial. No nosso CRM, que a gente ensina ele também a ter um CRM, a ter um funil de vendas, a fazer follow-up, etc. No nosso CRM, quando ele cadastra uma oportunidade e cadastra ou CNPJ ou CPF, quando um outro contador, se for da rede, tentar cadastrar, vai bloquear. Então, ele não pode, por exemplo, eu estou na unidade de Caxias, cadastrei uma oportunidade com o André. Aí vem um outro contador da Barra, também começou a se relacionar contigo, foi cadastrar. Ele não vai poder. Então, a gente criou abrangeu territorialmente, mas limitou essa questão de oportunidade pelo CRM. Então, foi a forma que a gente criou para proteger. Muito bacana. E em termos de investimento nessa sua franquia, se eu quiser ser um franqueado seu, em termos de investimento inicial? O modelo para o não contador, a partir de R$12 mil de taxa de franquia, e você vai investir algo em torno ali do mesmo valor para capital de giro, investimento em equipamentos, etc. O modelo do contador, ele já vai ter que fazer um investimento um pouco maior, vai estar a partir de R$16 mil, e aí ele também vai ter que fazer o mesmo valor ali para capital de giro, para investimento, máquinas e equipamentos. E o business, ele já é um valor um pouco maior, vai a partir de R$36 mil
de taxa de franquia. E a gente, normalmente, o business já vem com uma estrutura. Então, ele só faz uma nova roupagem ali, que ele investe mais algo em torno ali de 10 mil reais. Um tapa na loja. É um tapa na loja ali, ele vai trocar um letreiro, vai fazer um tapa na estrutura física dele ali, e ele já tem o computador, já tem o capital de giro rodando, já tem funcionário. Então, ele investe nesse sentido. E pelo que eu percebo, o retorno disso é muito rápido. Se ele conseguir realmente executar o método que a gente diz, que a gente coloca para ele, ele consegue fazer um faturamento de 10 mil reais em algo em torno de 1 ano. Não passa de 1 ano. Então, ele consegue... E isso eu estou colocando numa condição bem simples, tá? Porque já teve franqueados que, em 6 meses, conseguiram bater 10 mil reais de faturamento. E a contabilidade, André, ela tem uma magia, né? Não sei se você já parou para pensar um pouco nisso. A contabilidade, cada novo cliente é um incremento. Ou seja, o cliente fica em média 15 anos com você. Então, se eu assino um contrato com o André hoje, um contrato de 1.000 reais, e eu amanhã assino um contrato com o Amanu, depois com o Felipe, depois com... E a cada mês eu assino um contrato de 1.000 reais. Em 10 meses eu tenho 10 mil reais eternamente, durante 15 anos. O custo é o mesmo, praticamente. Exatamente. Então... Você vai deslocando, vai saindo fora do... Exatamente. Eu até brinco, eu falo muito sobre isso, né? A contabilidade é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque a contabilidade ela é uma reserva legal. Todo empresário ele é obrigado a ter um contador. Segundo ponto, o contador é o único profissional que tem contato com praticamente 100% dos CNPJs no mundo todo e dos CPFs. Porque somos nós que fazemos as folhas de pagamento, somos nós, inclusive, que muitas das vezes um contador dentro da Previdência que fecha a folha da Previdência também. Então, poucos CPFs que não estão na mão dos contadores. E tem a recorrência. E o tempo de vida que um cliente fica, em média, 15 anos contigo. Poxa. Então, assim, é um negócio fabuloso. É um negócio muito interessante mesmo, que se você cuidar dele com carinho... O único desafio da contabilidade, né? Pró da contabilidade, desafio da contabilidade. Você precisa entender que é um projeto de mais longo prazo, né? Se eu abrir um Bob's aqui, onde nós estamos, acredito que ele possa atingir um faturamento de 300, 400 mil reais em 3 a 6 meses. Contabilidade não vai acontecer dessa forma. Contabilidade, para você chegar nesse faturamento, pode ser que você demore 4, 8, 10 anos. Mas é algo que você, no dia 1... Acordei dia 1. Já tem um faturamento de 300 mil que vai cair na sua conta. E como é que é esse royalty que você cobra dos seus franqueados? Hoje o nosso royalty é sobre o serviço contábil. Inclusive, é até uma coisa que a gente já coloca no nosso franqueado, né? Olha, eu vou te dar múltiplas receitas. Vou te dar um certificado digital, vou te dar um parceiro jurídico, vou te dar um parceiro até para a gente também trabalhar franquia. Estou até te convidando já para ser... Como eu não tenho parceiro de franchising hoje, GSP meu parceiro agora novo de franchising. Parceiro jurídico tem um lá também. Então, e aí eu falo, nesses parceiros você monetiza e não tem royalty. A gente só cobra royalty do serviço contábil, né? Então, serviço que vai focar ali no dia a dia, na área contábil. Começa com 12% e, à medida que ele vai crescendo, o royalty declina. Então, eu não lembro hoje exatamente a equação, tá? Mas eu acho que até 10 mil reais, 12%, aí de 10 mil a 30, 11%, de 30 até 50 ou 60, 10%, e assim cai até chegar num royalty de 6%. Muito bacana. De promoção, fundo de promoção, nem vou falar agora, eu quero falar no final... Porque você virou um influenciador, né? Você agora virou artista. Nada, não. Então, eu quero falar isso lá mais para baixo. Vamos falar um pouquinho de ABF? Você vamos. Já é o segundo, terceiro ou quarto mandato como diretor financeiro da ABF. É verdade, não pare para pensar nisso, não. São 4 mandatos. Na verdade, o primeiro era adjunto a Poliana, Fui com o Beto, um mandato, e todos no segundo com o Clodoaldo. Não parei pensar nisso ainda não, cara. Cara? Engraçado, cara. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho a importância da ABF perante o franchising. O quão a ABF qualifica e chancela uma marca, a ética, né, que a ABF, principalmente a nacional, bate muito, que é importante. E você, como diretor financeiro, nada melhor do que você para falar, né, que você que cuida das contas da ABF Rio, e eu sei que está muito bem cuidada, que eu recebi agora o balanço aí para a gente analisar. Verdade.
Amém, meu irmão. Eu nem tinha parado para pensar nisso ainda, mas estamos lá apoiando, né? No 4º mandato agora, é interessante. A ABF ela é fundamental e até, né, fazendo uma defesa agora, né? Procure marcas homologadas pela ABF. Não vá surfar nesse franchising aí, que muitas das vezes é um franchising que está muito mais focado em obter o teu dinheiro, ao invés de validar se o modelo funciona de fato, né? Muito cuidado com isso. Procure empresas sérias como a GSP para que você possa dialogar sobre marcas, né? Muito cuidado, muito cuidado. E a ABF homologa. Então, a ABF hoje, ela é o órgão que educa o franchising, ela é o órgão que muitas das vezes promove o franchising, né? Então, onde eu comecei a vender a minha franquia foi dentro da feira da ABF. Eu não consegui fazer um trabalho pela internet. Ou seja, a ABF, você tem a sua marca, por exemplo. A tua marca passou pela homologação da GSP, foi pela ABF, a sua marca ganha um valor gigante. Ganha um valor gigante. Por quê? As pessoas já vão saber que é uma marca séria. Para uma empresa estar na feira da ABF, tem que ser associada da ABF. Então, se você vai na feira da ABF, que é um evento que atrai um público gigante para você comercializar a sua marca, você lá consegue ter a homologação do seu negócio, de que o seu negócio é um negócio que é saudável e tem tudo para funcionar na mão do seu franqueado. Então, você quer ser franqueador ou você que quer ser um franqueado, procure isso. Então, a ABF hoje, ela é uma instituição muito séria. A ABF hoje, ela é uma instituição que está defendendo o franchising com muita força. Em um dos nossos mandatos, na gestão do Beto Filho, até a gente conseguiu 2% do ISS aqui no município do Rio de Janeiro também. O Clodoaldo também vem atuando de uma forma muito forte também, para que a gente cada vez mais consiga posições importantes aqui para o franchising, né? O franchising ele é uma ferramenta social gigante. Porque tu imagina o seguinte, vou pegar o meu caso aqui, que é onde eu domino. Uma pessoa que era CLT, né? Que é CLT, ela teoricamente tem uma renda limitada. Então, ela tem uma renda do salário limitada, nada contra isso. Mas tu imagina que ela tem sonhos. Tem o sonho de ter uma casa, tem o sonho de, eventualmente, viajar com a família. Mas ela nunca parou para, de fato, ter confiança para começar. Porque, cara, tem um quê de confiança e coragem. E, muitas das vezes, ela foi CLT 10, 15 anos. Ela pensou assim, caramba, cara, essa minha poupança aqui é para minha aposentadoria. Eu vou empreender de que maneira, né? Exatamente. Só que aí ela vê um modelo, ela vai numa feira e vê um modelo de contabilidade. Ela, às vezes, é uma contadora, muitas das vezes nunca exerceu a função de contabilidade por ter medo. Ela vai lá, caramba, então tem um passo a passo, um método para eu abrir meu escritório de contabilidade. Caramba, eu tenho na minha poupança aqui 100 mil reais, eu vou investir 30. Que legal, dá para eu começar. Aí ela começa a assinar contrato, ganha confiança, daqui a pouco está faturando 50 mil, daqui a pouco do CLT que ela ganhava 4, 5, ela está botando para a família dela 15, está viajando, daqui a pouco compra casa, compra carro, e ela emprega pessoas, paga impostos. Olha o quanto que isso não tem poder na sociedade. E quem provoca isso? A Associação Brasileira de Franchising. Ela provoca isso através da homologação de marcas sérias, através da homologação de marcas que são saudáveis. Então, é isso que eu posso falar um pouco da ABF, o André. É uma instituição importantíssima. Não abram mão de estar com empresas que possam fazer toda a tua formatação de uma maneira séria e estar na ABF. Eu queria até fazer um comentário aqui, né? Tomara que não chegue, né? Mas é um exemplo do que eu vou te falar. Um exemplo. Tem um amigo, que é meu vizinho, mora lá no meu condomínio. E ele tem um negócio de food. E ele, volta e meia, falava comigo, cara, eu quero franquear meu negócio. E eu percepção minha, que o negócio dele ainda não está pronto. E ele foi procurar uma pessoa de formatação. Eu acabei vendo uma foto lá, que ele assinou um contrato com essa pessoa. E, cara, a minha percepção, e eu conheço os números dele, que ele ainda não está pronto para fazer aquilo. Não está pronto para fazer franchise, né? E aí lá, provavelmente, vão começar a comercializar, etc.
pode ser que não avance. O que eu falei com ele? Cara, olha, tudo bem, mas você tem estrutura de franchise, você tem punch. Uma coisa que eu aprendi na minha trajetória de franchise, eu queria deixar bem claro aqui. Deixa de achar que o franchise é esse glamour todo aí, meu amigo. Deixa de achar. Tá? O franchising, você tem que ter punch para tu seguir capital de giro, porque você pensa assim no franchise, né? É uma ilusão. Vou virar milionário. Vou virar milionário. Não vou trabalhar nunca mais. Sabe quanto que virou o jogo da nossa rede, André? 4 anos depois de montar. Foram 4 anos injetando grana, injetando grana, injetando grana. Então, assim, eu falei com ele, eu falei, ô fulano, você tem noção que você vai ter que injetar grana? E hoje esse teu negócio, você diz que às vezes está apertado. O lucro desse negócio, você vai ter que canibalizar para devolver, cara. Você tem certeza que é a hora? Não, vou fazer, vai acontecer, vou vender o dinheiro que entrar da venda, eu vou fazer, vou botar. Falei, tá tudo bem. Então, assim, cuidado com isso, cuidado com o formatador ali na ponta, que vai, né? Não vai ser sério como o André, vai te vender uma ilusão que depois vai trazer problema. Porque no final do dia, né, André? Vai bater um problema jurídico na porta dele que você, de repente, não vai segurar essa bronca. E aí, complementando a questão da ABF, eu acho que é importante também que a ABF procura formar, não só passar instrução para os franqueados, como para os franqueadores, né? Sim, diversas palestras, cursos, seminários, as próprias feiras, né? A Feira de São Paulo agora, que vai ter agora, né? Tem um Franchise Week antes, e a do Rio, né? Com as palestras que são oferecidas. Então, realmente, é muito positivo. E lembrando também, né? Você está no segundo mandato também agora, né? Você tô no Parabéns segundo também, agora. meu irmão. Parabéns. E sem prolabore nenhum, né? A gente está fazendo ali em prol do franchise, para fazer um franchise realmente ético. Isso é muito bacana. E aí, Edilson, algumas dicas de contabilidade. Boa. Porque o que a gente mais sabe é a confusão que as pessoas fazem com a tal da contabilidade. Adilson é mais um amigo, parceiro que entrou na nossa viagem do livro. A gente tem conversado com alguns colaboradores, né, do livro, cada um escreveu um capítulo que, se Deus quiser, vai virar não só o curso, mentoria e livro. Verdade. E o Edilson, obviamente, entrou no capítulo de gestão financeira. E aí, meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho, algumas dicas. Boa. Porque tem muitas pessoas que não sabem, não estou nem falando do contador, não, dele mesmo, porque o contador dá um certo direcionamento para o cara, mas o cara tem que ter o mínimo de noção financeira para ter um negócio, seja franquia, seja empreendimento próprio. Você pode dar algumas dicas para a gente, Edilson? Sem dúvida. A primeira dica, né, que eu gostaria de dar para você é sobre a categorização, né? A gente, quando começa a empreender, a primeira coisa que a gente costuma negligenciar é a parte financeira, é comum, porque o que a gente mais quer é vender. Então, a gente quer fazer o nosso negócio vender mais, quer atender bem o cliente. Então, a gente acaba focando nessa experiência e largando o financeiro. Mas, então, o que você precisa fazer, assim? Pega um software básico, um Excel da vida mesmo, e tudo que entrar e sair do seu negócio, você categoriza. Categoriza de que forma, Edilson? Da seguinte forma: paguei R$100. Paguei o quê? Paguei luz, paguei salário, paguei um evento que eu fui, paguei um almoço com o André, paguei... Enfim, vai dizendo o que você está fazendo, e essas categorias, tenta manter um padrão para elas, tá? Que é o que a gente chama de plano de contas ali, né? Então, tenta manter um padrão. Se no mês de janeiro eu coloquei luz para a conta de luz, coloca a luz de novo. Então, isso vai trazer para você o primeiro passo, que é o mais importante das finanças, que é o aspecto da comparabilidade. Então, você precisa saber o quanto que você gastou em janeiro, quanto foi em fevereiro, quanto foi em março, para que você tenha uma média. Poxa, então quer dizer que eu estou gastando aqui 15 mil? Porque quando você não controla, o que mais vai acontecer com você é esquecer das pequenas contas e lembrar das grandes contas. Você vai começar a gerir seu negócio no achismo. Você vai fazer assim, não, deixa eu ver, eu gasto do aluguel, minha folha do aluguel é 10 mil, minha folha é mais 20, eu pago de imposto 5. Então o meu custo é 35. Tá bom, então eu tenho que vender 35 com 35. Não é,
você vai ver que tem coisas invisíveis que você nem percebe e que no final do dia vão representar 25%, 30% desse resultado e vão sair, vão comer tua margem. Porque, basicamente, os negócios têm margens muito similares, André. Se a gente for parar para pensar, o varejo ele vai ter uma margem ali de 6% a 12%. Quando você vai ali para uma indústria, também vai bater nessa faixa. O serviço, de repente, vai bater de 15% a 30%. Então, cara, se 20% é de gasto invisível que você não está percebendo, é o teu lucro todinho. Vai embora. É o teu lucro todinho. Então, a primeira dica é essa. E uma segunda dica também que eu acho que é importante é sobre tributação. Cuidado, porque normalmente vai ser conveniente você estar no Simples Nacional. Vai ser conveniente você estar no Simples Nacional. Mas o que a gente percebe é que a melhor forma de tributação, a mais saudável, principalmente no começo, vai ser um pouco bizarro o que eu vou falar, tá? Ah, mas no começo não é Simples Nacional. Não, não. No começo, principalmente no começo, é lucro real. Mas por quê? No começo é onde você entra com o teu investimento. Então, esse dinheiro do começo, você pode abater ele com algumas metodologias. Então, pode ser que você passe, eventualmente, o primeiro ano, sem pagar imposto nenhum. Então, cuidado com isso de começar no Simples Nacional. Principalmente se você vou abrir uma franquia que o meu investimento é alto, às vezes, né, uma franquia de um restaurante e tal, vai investir R$500 mil, R$700 mil. Isso aí é CAPEX. O CAPEX pode ser depreciado ou amortizado. E você pode fazer uso disso para abater teu imposto. E isso ser uma economia para que você possa reinvestir no seu negócio. Então, muito cuidado com isso também. E aí, fala um pouquinho, porque tem muita gente que ouve falar ou fala, mas não sabe o que é propriamente dito. Tipo, capital de giro, Boa. fluxo de caixa, break-even, né? Sim. Explica um pouquinho para a galera, porque falar tudo é muito bonito. Mas e aí? Boa. O fluxo de caixa, basicamente, é um pouco do que eu falei agora, né? Você categorizar o que entrou e o que saiu e que afetou o seu caixa. Por isso que o nome é fluxo de caixa. Ou seja, o fluxo, entrada e saída do caixa, suas disponibilidades, ou seja, o dinheiro que está no teu bolso ou o dinheiro que está nas tuas contas bancárias. Então, você analisar o fluxo de caixa é exatamente você analisar o que transitou nas tuas contas bancárias e no teu caixa de maneira estruturada, categorizada por um plano de contas. Então, basicamente, o fluxo de caixa é isso. O capital de giro é um pouco diferente. O capital de giro já é o dinheiro que você precisa para poder operar o seu negócio. E aí é muito importante porque você pode se perder no capital de giro, tanto negativamente como positivamente. Vou te dar um exemplo aqui, né? Eu trabalho bastante para o segmento de farmácia também, né? Então, o segmento de farmácia, o que acontece com ele? Ele estoca, o CMV da farmácia, o custo médio da mercadoria vendida fica em torno de 60%, ou seja, ele vende um remédio a R$100, ele pagou 60. Só que qual que é o grande lance ali? Ele compra essa mercadoria com um prazo de 70 dias. Então, ele comprou, ele estocou, fica em média aqui com ele estocado 25 dias. Então, olha só que coisa maneira, capital de giro aqui, rapidamente aqui, ó. Ele comprou para pagar com 70 dias. Ele ficou com essa mercadoria parada 25 dias. E aí, quando ele vendeu aqui, o varejo da farmácia é à vista, praticamente é um cartão que normalmente o cara recebe no outro dia. Entra recurso aqui. O que o cara acha? Aí pensa comigo, ó. Ele não pagou aqui e aí vendeu. Aí, nesse dia, supondo que a farmácia venda R$10 mil por dia, uma farmácia de pequeno porte. Aí, do dia 26 até o dia 70, ele vai ter que pagar. Ele está vendendo sem pagar o fornecedor. Mas ele vai ter que pagar. No dia 70 ele vai ter que pagar. Aí ele vendeu, imagina, vamos fazer uma conta aqui. 26 menos 70 dá 44, né? 44. 44 dias de 10 mil, vai entrar na conta de R$440 mil. André, esse cara fica doido. Esse cara quer trocar de carro. Exatamente. Esse cara, ele fica doido. Que ficou rico. Ficou rico. Só que no 70º dia lá, ele fica pobre da noite pro dia. Vai ter que vender o carro. Então, esse é o famoso capital de giro negativo, que é quando você tem um prazo de pagamento amplo e você começa a vender aqui no dia a dia, só que esse recurso você tem que manter guardado contigo, porque ele não é teu.
Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro você vai ter que pagar. E quando isso entra num fluxo padrão, meio que você tem que manter esse caixa ali estruturado para que você, eventualmente... Por exemplo, o teu fornecedor cortou o teu crédito. De 70 dias, ele cortou para 30. Esse dinheiro você tem que estar de imediato com ele ali para você sanar essas contas. Sim. Então, não é um dinheiro que você pode usar, tem que ter cuidado. Eu já vi muitas redes farmacêuticas ou até mesmo de supermercado, que também tem uma estrutura de capital de giro parecida, quebrar por causa disso. Perder um prazo ali, porque o teu distribuidor ele pode mudar a política financeira dele a hora que ele quiser. Imagina você estar na mão dele. E o segundo modelo é o capital de giro, que eu poderia dizer positivo, que é o necessário para você operar. Então, como é que funciona ele? Você tem que comprar a tua mercadoria aqui, e ela demora para ser vendida ou demora para você receber. Onde é que você vê muito esse processo? Nas concessionárias de veículo. Concessionária de veículo, ela paga o carro praticamente à vista para a fábrica. E precisa de um capital de giro muito forte, né? Então, você tem que ter, às vezes, 40 carros no estoque. Cada carro, em média, ali... Vou puxar uma Toyota, um ticket médio de compra de R$80 mil. Então, tem que ter quase que 4 milhões ali parado de dinheiro. E aí, à medida que você vai vendendo ali, você vai repondo e vai comprando. Então, se você não tiver esse dinheiro, você não compra o carro para botar no teu estoque e vai vender. Então, você tem que manter tanto o negativo quanto o positivo saudável, né? E a outra pergunta, capital de giro, fluxo caixa, eu botei break-even, por exemplo. Então, o break-even é importante porque eu sempre digo que o break-even ele é a primeira meta que todo empresário tem que ter quando abre um negócio. Qual é a minha primeira meta que eu tenho que ter quando eu abro meu negócio? É você zerar as contas. É você garantir que o teu faturamento paga todas as contas da tua empresa. É a primeira meta, pô. Então, por quê? Supondo que o teu ponto de equilíbrio é um faturamento de 80 mil. Se todo mês tu faturar 60, isso quer dizer que ou você está consumindo o teu capital de giro e daqui a pouco você vai estar ferrado, ou você vai ter que botar 20 mil ali todo mês no negócio. Entende? Então, qual é a conta que você tem que fazer todo santo mês no seu negócio? Se você tem um negócio que está começando até... Calcular meu break-even, pedir ajuda para o meu contador. Meu break-even é 100 mil. Comecei meu negócio, faturei 80, opa, eu vou botar do meu bolso 20. Que é, às vezes, aquele dinheiro que até o franchise já te diz, ó, segura esse dinheiro aqui para uma eventualidade, para que, caso você não... Ou até mesmo um capital de giro excedente, para quando o negócio ainda não vai estar batendo break-even. Franchise em ferro, o sério franchise, ele já te explica isso, já te diz que você tem que guardar esse colchão antes de montar. E aí, enquanto você não bate esse break-even, você tem que ou já deixar esse dinheiro lá preparado ou ir colocando para que você possa estruturar, né? E, obviamente, a tua primeira meta é seu break-even ali, para tu atingir rapidamente para que você não sangre. Edilson, vou falar de um assunto, vou dizer, cavernoso nesse momento, que muitas pessoas não estão se preocupando, que é a reforma tributária, né? Exatamente. Essa reforma tributária vem aí e, para muitos segmentos, se for do jeito que ela está, vai ser muito difícil continuar praticando esses negócios. O que você tem a dizer dessa reforma, Edilson? Eu vou falar com o olhar primeiro da população. Eu sempre gosto desses dois olhares. Tem o olhar do empresário e tem o olhar da população, né? Vou falar do olhar da população primeiro. Eu acredito que no olhar da população vai começar a haver uma conscientização sobre o que é o Brasil a nível de carga tributária, né? Porque tu imagina que quando você for comprar aqui um hambúrguer no Burger King, o Burger King vai ter que botar o preço do hambúrguer. Quanto que é um hambúrguer? Ah, é R$10. Quando ele for no caixa pagar, vai pagar R$12,70, por exemplo. Aí, opa, mas tô pagando mais R$12,70? O que é isso? Ele vai começar a se conscientizar. Caramba, então quer dizer que no hambúrguer tem esse tudo de imposto? Tem mais 27% de imposto. Ah, tá. Então, acredito que com a população mais consciente, pode ser que haja um movimento de pressão sobre a carga tributária. Acho, tá? Acho. Olhando da visão do empresário. O empresário, num primeiro momento, ele vai ter um impacto muito forte, porque ele vai ter que mudar o modelo dele de precificação. Porque hoje a precificação está por dentro. Então, quando eu vendo um serviço contábil por R$1.000, eu já sei que ali dentro eu vou estar tendo 12%, 11% de carga tributária. Então, na verdade, minha receita líquida é 88%, 87%. Ele vai ter que mudar. Será que ele vai sair de 100 para baixar para 87%? Ou ele vai manter 100%?
Sabe? É um ambiente ainda que está muito duvidoso. Num segundo momento, ele tem que pensar também sobre que vai facilitar o olhar dele com relação à questão de estrutura de custo. Ou seja, se eu precifico hoje olhando o meu custo, eu vou ter mais facilidade porque o tributo vai estar fora. Eu não vou ter mais aquele, tem IPI ou não tem? Tem PIS/COFINS ou não tem? Não. Isso tudo vai estar por fora. Sim. Eu vou estar precificando aqui o meu produto. É óbvio que ele ainda vai olhar, né? Se eu faço, por exemplo, né? Vamos pegar o caso do McDonald's, Burger King. Poxa, se eu digo que é uma sobremesa, não tem imposto. Se eu digo que é sorvete, tem imposto. Então, se eu quero, né, ter um IBS, um CBS menor, eu vou dizer porque eu não quero que ali o sorvete a R$10 vá para 15. Eu quero que o sorvete a R$10 vá para 11. Enfim, a área de serviço, eu só queria salientar isso. A área de serviço é que está mais afetada. Então, assim, preocupação, contabilidade está brigando muito. Franchising brigando muito. E o Clodoaldo tem levantado a bandeira duríssima em cima disso. Advocacia brigando muito. O que eu acho que a gente deve fazer, na minha opinião? Todas as áreas de serviço, todas elas, OAB, CRC, ABF, autarquias, associações, elas não devem brigar sozinhas. Elas deveriam se associar e formar um grande bloco, sabe? Um grande bloco da área de serviço. Cara, vamos lá olhar isso. Porque não dá para tu meter um CBS, um IBS que vai bater 27. Já imaginou? Quebra, fecha a porta. Não tem como. Então, eu vou chegar... lucro nosso. Exatamente. Então, assim, acho que para a indústria, por exemplo, a indústria tá rindo à toa. Sim. Tá nem aí. A indústria tá rindo à toa, tá nem aí. Vai comprar um insumo, vai acreditar, não tinha crédito. A indústria não tinha crédito. Vai pegar, vai acreditar, vai fazer ali entrada e saída, split payment. Tô feliz. O varejo ali vai ter alguns, dependendo do varejo, vai ter uma redução. Quando não for essencial, vai estar na alíquota máxima. Mas o serviço, cara, tem nada não. Vai ser no talo ali. E acredito que pode ser até que aumente no futuro, de 27 aumente um pouco mais. A expectativa é essa, porque não vai ser 27. Porque vai ter o período de transição, né? Exato. Então, vai desidratar um para hidratar o outro. Será que nessa desidratação com hidratação, né? O governo o tempo inteiro preocupou. Esse movimento do governo agora foi... não, porque eu tenho que fechar meu déficit fiscal, vou aumentar o IOF. Pô, meu amigo, reduz despesa, meu irmão. Será que você não olha para isso, não? Sabe, sempre... Não tô dizendo que eu sou PT, que eu sou Bolsonaro, não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo que, cara, não dá mais pra gente falar de aumento de carga tributária no Brasil, gente. Não tem condição nenhuma de falar sobre... Aí o cara tava com uma operação que era financiada... por crédito, estou dizendo um cliente nosso lá, que é transportador, compra carro o tempo inteiro e esse carro ele aluga, esse carro ele está provocando na sociedade movimento, pagava um IOF lá que dava 1,3, aí foi pegar uma linha de crédito agora, 10 milhões, tomou 5. Caraca, meio milhão, o cara perdeu 5 carros, cara, pro governo. Ele ficou doido, ele falou, cara, parei essa brincadeira, não quero mais comprar e vender, não quero mais crédito, não sei. Então, assim... Eu acho que a gente tinha que formar um blocão, sabe? Todas as entidades se unirem para a gente trabalhar essa área de serviço, porque nós vamos ser gigantescamente pressionados nos próximos 10 anos. E nós temos esse período aí de 10 anos para voar no pescoço da galera e brigar pelo que é nosso, entendeu? Eu acho que é o momento agora da gente falar sobre isso. É um assunto muito sério que ninguém quer colocar na mesa e muitas pessoas até por... não ter conhecimento absolutamente nenhum, mas só que é uma realidade que está chegando. E vai chegar e a conta vai ser cara. Sem dúvida. Uma outra surgiu aqui agora, Edilson, que eu vejo muita confusão lá no escritório e eu vejo muitos contadores, às vezes, que comem mosca, é o tal da ST, a substituição tributária. Às vezes, quando a gente está formatando uma marca, começa a fazer o estudo de viabilidade financeira, a gente começa a avaliar, dependendo do segmento, e ver que não está sendo praticado. Sim. E o cara... Sim. A marca e no bar e restaurante, né? Varejo. Principalmente bar e restaurante. É verdade. Fala um pouquinho disso pra gente. Nós muito importante. Explorando mesmo, né? Porque, não, fica à vontade. Pegando todas as dicas aí. Não, fica à vontade. Realmente, a substituição tributária ela é muito impactante
Porque muitas das vezes, né, essa metodologia é desconhecida. O cara às vezes acha que paga o ICMS ali que tá pagando tudo, né? Ou então até mesmo ele abriu o negócio dele, cadastrou o produto errado, tá vendendo de maneira equivocada. Só que quando ele vai vender um modelo de negócio padronizado, ele tem que explicar a estrutura tributária também para o franqueado que está comprando dele. E aí, nesse momento, entra um especialista como o André, checa e vê que aquela estrutura de fluxo de caixa de DRE não é a mesma. Então, assim, como é que é... Dando uma visão do que é a substituição tributária. Basicamente, a substituição tributária ela é um conceito de antecipação de imposto. Então, você vai vender, por exemplo, vou usar a bebida, que é mais fácil, né? Então, você tem a cerveja, por exemplo, o chopp. A fábrica, ela paga toda a parte do ICMS no início de todas as etapas que essa bebida vai ser comercializada. Então, a fábrica vai lá e quando vende a cerveja, ela vende a cerveja, por exemplo, por R$10, mas ela, na nota fiscal de venda da fábrica, ela sai com R$10 mais R$1, que é a substituição tributária. E aí, o primeiro que compra dela ali, ele até paga dela nessa nota fiscal ali, paga os 11, e depois ele tem o direito de vender sem destaque desse imposto, porque já pagou todo o processo no início da cadeia, tá? Então, o que acontece, por exemplo, com uma... Vou dar um exemplo até do que eu já vivi, né? Vivi isso até, eu não vou falar a marca, mas com um franqueador de restaurante, de food. Ele tinha um negócio que vendia salgado. Salgado empada, coxinha, etc. Só que ele comprava de um fabricante. Ele nem reparava como vinha a nota. Ele já comprava com um imposto antecipado. Quando ele comprava, botava na loja, ele vendia ali e não tributava mais nada. Porque já estava tudo pago. Só que ele passou a fabricar. Ele falou, não, virei franqueador, passei a fabricar. Fabricando para as suas próprias lojas. Então, ele montou lojas próprias, chegou a montar 4 lojas próprias e ele mesmo começou a fabricar e ele dava para as lojas próprias e vendia. Só que ele deixou de ser varejo e passou a ser fábrica. E aí, nesse momento, ele não observou que por ele ter passado a ser fábrica, aquele imposto tinha que ser recolhido por ele. E ele não estava recolhendo. Quando ele foi fazer o processo de formatação, ele percebeu esse desafio e aí o modelo de negócio pelo preço que ele estava vendendo ficou com um desafio gigante para ele entregar o resultado que ele queria entregar. Entendeu? Então, assim, no segmento de bares e restaurantes, você precisa ter essa visão antes. E aí, tem estruturas tributárias legais que dá para você fazer, para montar, para que você possa reduzir o impacto do ST. Mas que você precisa ter essa atenção, você precisa demais ter essa atenção. É saber quem contrata. Porque, sim. Entendeu? Pode. É questão de... Porque, infelizmente, né, como toda profissão, sim. a gente tem também na contabilidade, tanto é que eu tenho um medo danado de indicar contador, né? Porque todo mundo pergunta lá, me indica um arquiteto, me indica um advogado, me indica um engenheiro, um marketing e um contador. Agora eu vou indicar a CF Contabilidade, porque o meu contador não me ouça. Não, né, Ricardo? Não, tá porque o Ricardo está com muito trabalho, só por isso. Ô, Ricardo, fica tranquilo, irmão. A gente vai se ajudar. É isso mesmo. Olha, na verdade, o Edilson não é mais contador. Ele agora é um influenciador. Por isso que eu deixei a parte de marketing no final para terminar com uma coisa gostosa, né? Edilson, fala dessa sua transformação que está acontecendo, sim. Eu tenho te acompanhado nas mídias e você tem puxado muito isso. Sim. Não só, obviamente, para você, mas para o teu negócio. Sem dúvida. Como é que está sendo essa revolução aí? Na verdade, há algo em torno de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, eu percebi um movimento, né? Nós percebemos juntos um movimento muito forte desse marketing que a gente poderia chamar de marketing de comunidade, marketing de influência, né? E aí eu percebi que desde sempre, né? Desde o começo da CF Contabilidade, a empresa começou a ser puxada por mim, porque eu tinha muitos colegas contadores e ela foi puxada um pouco pela minha imagem. E aí eu percebi essa oportunidade. E aí, quando eu percebi essa oportunidade, eu falei, cara, então vamos estudar um pouco mais sobre isso para avaliar como a gente potencializa essa influência. E aí a gente começou a procurar pessoas sobre personal branding, sobre pessoas
que pudessem falar para a gente sobre como se vestir, cores, o que falar. Isso aí. Então, eu fui fazendo todo um trabalho em cima da minha imagem mesmo, né? E venho trabalhando isso na sequência desse período. E agora, com essa vibe, acabou encaixando, né? Um pouco das sortes da vida, né? Acabou encaixando agora com essa vibe da tecnologia. E aí a gente começou a trabalhar um pouco mais essa influência. Tem sido muito feliz nisso, né? Os nossos conteúdos têm trazido realmente assim, um impacto aí para quem consome. E em cima disso, a gente até criou agora, praticamente tem 6 meses, um projeto que é o que a gente tem chamado de Empresa Inquebrável, né? Que vem atrelar um pouco do que a gente acredita, né? Que uma empresa, quando ela tem números, quando ela tem estratégia e quando ela tem um acompanhamento, um monitoramento desses números e dessa estratégia, ela se torna uma empresa inquebrável, ela se torna uma empresa que passa por gerações e sucessões. E a gente criou um software para isso e estamos construindo outros softwares exatamente para associar essa imagem empresarial, de mentoria, com a imagem, né, de tech. Então, é um pouco do que a gente está construindo. Acredito que o futuro é de tecnologia e é de influência. Então, é um pouco dessa conexão de visão que a gente está tendo. E não sei se vai dar certo ou não, mas estamos construindo isso aí devagarinho. Tá dando. Devagarinho. Parabéns aí pelo trabalho, que está muito legal. Amém. Edilson, você quer falar algumas palavras finais, Sim. algumas recomendações, alguns conselhos, para a gente já ir sim. finalizando aí o nosso bate-papo? Amém. Queria dizer para você que para você que quer começar a formatar o seu negócio, né? Procure empresas sérias, formate com seriedade, faça o franchising fair. Evite aquele franchising que você está vendo aí que às vezes a pessoa tem um grupo e tem múltiplas marcas ali que, sabe, estão vendendo e sem suporte, tá? Evite isso. Então, trabalhe algo sério, sabe? Acredite, se você gosta tanto do seu negócio mesmo, que você tenha, sabe, o zelo de não vender ele para qualquer um e não deixar ele na mão de qualquer pessoa só porque vai entrar ali uma taxa de franquia. Para você que é empreendedor e está com dificuldade no seu negócio também e está passando por alguma crise, cara, não abra mão de contratar consultores, mesmo que esses consultores em algum momento você ache que naquele momento você esteja sendo um valor que você não consiga pagar. Não vou nem dizer caro, porque caro ou barato é relativo. Mas avalie, cara. Cara, se você não tem condição de pagar hoje, mas você acredita que aquele cara possa te ajudar, cara, provoca nele uma conversa, faz temporariamente uma permuta, sabe? Contrata menos horas, contrata um produto inferior, mas não deixe de estar com essa pessoa, sabe? Não deixe de, por exemplo, procurar uma pessoa que possa olhar seus números com você, sabe? Não abra mão disso. Outro dia eu estava com um empresário, sabe o que ele me falou? Teve coragem de me falar: ah, não, eu não controlo meus números porque eu tenho até medo de olhar. Eu falei, cara, você tem medo de olhar seu número, mas daqui a pouco você vai ter medo de olhar para você. Porque você não vai, sabe, imagina os teus filhos, tu não conseguindo pagar a escola deles mais, imagina você não tendo mais capacidade de você, de alguma forma, pagar o plano de saúde. Isso é que é o problema. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para você e desejo muito sucesso. E, ó, não tem outro caminho para a gente mudar o nosso país a não ser pelo empreendedorismo. E pelo franchise é muito mais rápido, tá? Então vem com franchise que vai dar certo. Edilson, se eu tenho uma empresa e quero contratar a CF, boa. O que eu faço aí? Fala aí pra galera. Você procura o nosso arroba cfcontabilidade.smart ou até o meu arroba edilsoncfjúnior. Esse é o nosso contato para você contratar a gente. E se você quiser saber da CF Franchise... É o que eu ia falar agora. Arroba CF Contabilidade Franquias. Você vai achar a gente lá também. É isso aí, galera. Edilson, muito obrigado aí. Obrigado pela aula. Que nada, pô. A gente tem que passar isso para o povo, né? Para todo mundo. A gente tem que instruir as pessoas. A gente tem que se unir, como você falou. Verdade. Para a gente fazer não só um franchise melhor, mas como um país melhor. Sim. Então, foi muito legal a tua presença aqui. Brigadão. E, galera, até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Boa!